padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, por graça de Deus estamos aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria. Sejamos reconhecidos e gratos e, sobretudo por isso, ao proclamar a palavra de Deus, nossos corações se abram. Proclamar a palavra de Deus é acender a luz que Ele é sobre nós e sobre o nosso caminho. Precisamos aprender a dinâmica do reino, presença amorosa de Deus no meio de nós. Os fariseus perguntaram a Jesus, a palavra hoje vai nos mostrar no episódio que vamos proclamar, sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. São Pedro Crisólogo, nos seus sermões, diz, como convite: façamos penitência, façamos logo penitência, porque o tempo é curto, a nossa hora chega ao término e o julgamento já presente tira-nos a possibilidade de saldar o nosso débito. Seja alerta à penitência para que a sentença não a anteceda. Se o Senhor ainda não veio, é porque ainda espera paciente que nos voltemos para Ele, a fim de não perecermos. Na sua grande misericórdia, Ele está sempre a nos dizer: não quero a morte do pecador, mas que ele se converta. Voltemos arrependidos, não percamos a esperança devido à exiguidade do tempo, porque o Criador do tempo não tem limites. Temos a prova no Evangelho. Na cruz e na hora da morte, o ladrão roubou também o perdão, apossando-se da vida. Forçou as portas do paraíso e irrompeu no reino. E nós, que não soubemos merecê-lo com a nossa vontade, façamos ao menos da necessidade virtude. Para não sermos julgados, julguemo-nos a nós mesmos pela penitência que precisamos fazer para afastar de nós a condenação. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui, não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Amado e amada de Deus, o nosso maior desafio é compreender a presença do reino entre nós. Ver a igreja nós a vemos, santa e pecadora. Olhar o mundo nós o conhecemos, numa sociedade com tantos cenários descompassados. A dinâmica do reino nos desafia, e é ela que nós precisamos buscar e vivê-la, e assim sentir a presença e a força do reino de Deus. Os fariseus, interessados em saber qual o momento que chegaria o reino de Deus, recebem de Jesus esta resposta: o reino de Deus não vem ostensivamente. Isso significa dizer, precisamos procurá-lo. Precisamos redobrar a nossa atenção na escuta da palavra, na oração, no respeito mútuo, para que nós possamos ser capacitados com sabedoria própria e compreender a dinâmica e a presença do reino entre nós. Não basta dizer, como muitos, numa religiosidade difusa e descompassada, está aqui, está ali. O reino de Deus está entre nós, é a presença amorosa de Deus. Somos desafiados a compreender essa presença e a segui-la. Por isso Jesus diz: virão dias em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Pessoas dirão: ele está aqui, ele está ali, não deveis ir nem correr atrás. E traz uma imagem bonita dizendo: como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Somos chamados a compreender que a força da presença do reino nós
a encontramos e a experimentaremos buscando a Cristo. Ele é quem nos traz o reino. Por isso ele se oferece na cruz, morre e derrama o seu sangue que nos resgata de todo o pecado e nos garante a salvação. É sábia a indicação na homilia de um autor do século II quando diz: o Senhor declara: meu nome é incessantemente objeto de blasfêmia entre as nações, lembrando Isaías no capítulo 52 e outra vez Romanos capítulo 2, versículo 24. Ai daquele por cuja causa meu nome é blasfemado. Qual o motivo de ser blasfemado? Porque não fazemos o que dizemos. Os homens ouvem de nossa boca as palavras de Deus e ficam admirados por seu valor e grandeza. Depois, vendo que nossas obras em nada correspondem às palavras que dizemos, começam a blasfemar e a taxá-las de fábulas e de enganos. Irmãos, cumprindo a vontade de Deus nosso Pai, faremos parte daquela primeira igreja espiritual criada antes do sol e da lua. Se, ao contrário, não fizermos a vontade de Deus, seremos, como diz a Escritura, minha casa tornou-se covil de ladrões. Que nossa preferência vá para a igreja da vida para sermos salvos. Supliquemos esta graça unidos ao coração da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente